Eu vou citar sobre um livro de William Shakespeare, A Tempestade. Esse livro foi um livro assim, onde os alunos do terceiro colegial achou muito interessante e se tornou assim, uma leitura que despertou a curiosidade dos alunos, e por isso agora eu vou falar sobre ele. William foi uma pessoa que nasceu na Inglaterra e nasceu em 23 de abril de 1555, filho de John de Shakespeare e Mary Arden. E ele era um homem rico, comerciante, além de ter ocupado vários cargos na administração da cidade. A mãe dele, foi uma pessoa de uma família cultivada, de muito respeito, onde pouco se sabia de sua infância, da sua juventude e da família Shakespeare. Também imaginava que tinha tanto frequentado a escola primária, frequentou muito pouco, onde aprendeu a língua latim e a literatura. Em dezembro de 1582, Shakespeare casou com ela, teve uma fazenda nas redondezas, onde tiveram 3 filhos, escreveu 38 peças, onde uma delas foi a mais importante, foi A Tempestade. Quanto a isso, teve 154 sonetos e uma poética de linguagem, pela profundidade filosófica e pela complexa caracterização das personagens. Além disso, ele escreveu outras peças, como O Conto do Inferno. A última peça que ele escreveu foi essa, que foi A Tempestade, que é uma história de vingança, amor, conspirações oportunistas, e é uma história que contrapõe a figura disforme, selvagem, pesada dos instrutivos animais, onde habitava o homem, a figura, e era uma das pessoas mais importantes autores de todos os tempos. Também tinha uma ilha habitada por Próspero, que era duque de Milão, magro dos amplos poderes, e sua filha Miranda, que lá era formada levada pela força no ato de traição e política. Aí os poderes se tornaram por amor, onde aconteceu entre os dois jovens, que era as vinganças de Próspero, que era bem sucedida, e também teve aquele caso de Caliban, que modificava quando aconteceu os poderes inebridantes de vinho, numa cena cósmica, com muitos outros bêbados. Tudo isso Shakespeare nos revela no enredo desta peça, que é considerada sua obra-prima, uma história de dor e de reconciliação. Essa história, esse livro também é um livro que contém 120 páginas. Sua edição foi no ano de 2002. Teve sua tradução pela Beatriz Viegas Faria. Também foi uma história emocionante pelo poeta. Ele é também dramaturgo em inglês. É considerado o maior escritor da língua inglesa e mais influente do mundo. Também sua produção se estende no final do século XVI e no início do final do século XVII. Tratou-se dos temas tão universais que permaneceram vivos até os dias de hoje, sendo revestidos não somente pelo teatro, mas também pela ciência, pelo cinema, pela televisão, pela literatura e pelas mais diversas que teve antes. Aí, lá na história, ela é um texto a bordo que resenharemos hoje, que vou falar agora, que é uma história muito interessante, que vale a pena vocês assistirem. Para quem está me vendo agora, é uma história muito emocionante. A Tempestade, ela é uma comédia escrita no ano de 1610.
a 1611. E aí, possivelmente, esses anos, os estudiosos da obra de Shakespeare afirmaram que a última peça que é escrita pelo autor, o enredo é muito interessante e possui um tema bem político. Ela inicia com uma cena bastante intensa, estronda de tempestade, que a impressão é, quando se fala de tempestade, a gente imagina relâmpagos, trovões e também um navio no meio da tempestade. Dessa forma, conhecemos Alonso, o rei de Nápoles, Sebastião, seu irmão, e Ferdinando, que é o filho do rei, Antônio, o duque de Milão, e também teve aquele Milon Gazon, que é um antigo conselheiro do rei, além de marinheiros do navio. Em outro local da história também acontece onde ele citou a história que foi o verdadeiro duque de Milão, pronto para executar o seu plano para retornar o seu mundo, o seu título, sua história emocionante. E por aí teve o Napoleão, o Próspero, o Ferdinando, o Caliban, que citou suas histórias e que lá aconteceu, lá na página 210, que ele citou que ele era executado, Eugênio, que era Eugênio, e muito importante na história. Aí nessa tempestade veio o Espírito, que ele proporcionou majestades, inspiração. Também teve onde ele se exigiu de você uma disciplina de excessiva autenticidade, como isso se retifica por sua compensação, por aqui ser entregue um texto da minha própria visão, com minha história, da própria razão de viver. Para todo elogio é pouco, é diante de qualquer situação. Isso é quando o Próspero citava sua situação lá na história da peça. Quando o Próspero então citava lá que tomava conta do presente, da aquisição, tudo por ser apreciadamente conquistada, minha filha, contudo, se lhe agradecesse com as cerimônias que teve, aí tudo se tornava como direito nessa peça. E aí eles interessados aos céus por conseguirem os poderes sobre todos eles, pelas promessas que farão vingar esse contrato, aí eles tiveram também outro tipo de manipulação de empreendimento pelo Próspero, pelos outros, que foi o caso de Caliban, que citou que cada um que caía sobre vocês, que o orvalho das madrugadas, que ao amanhecer do dia, como o que minha mãe dizia lá na história, que ele contava que quando era perto de um vento do sudoeste, que lá vinha, que era citado na página 27 deste livro, que ele contava que diz que todos da comédia existiam lá engraçados, e ao final, e também quando imaginavam ter um final feliz, que a narrativa era conquistada envolvendo, ser fascinante, a linguagem era, apesar de ser distante de todos os que citavam, ele não era mais assim rebuscado, pelo contrário, era bem interessante, onde conseguia adaptar a beleza de sua linguagem. E aí, ao princípio de todos eles que participaram, que teve 5 personagens importantes, que foi o Próspero, o Ferdinando, o Caliban, que participou da peça, que teve também uma pessoa muito importante na peça, que foi o Ariel. Ele citou que essa peça tinha
bastante entusiasmo, que era uma peça intensa de se falar, mas que era, quando você iniciava a ler a peça e traduzir ela em termos da literatura, que ela se tornava muito interessante. E quando a gente começa a ler uma peça que se torna interessante na literatura, que ela se torna assim um conto de fadas para a gente. E aí teve um final feliz, onde todos tiveram um encontro na literatura. E aí eles imaginaram que era a beleza de sua linguagem logo nas primeiras páginas. E aí a literatura era essencial, de temática à atualidade e muito